Carta de Paulo para Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 15. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas e também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Até aqui. Fortes essas palavras de Paulo, né, meu irmão? Essa carta foi escrita para Tito. Tito foi um importante companheiro de jornada de Paulo e um dos líderes da igreja primitiva, lá no início da propagação do evangelho. E Paulo chamava Tito de seu verdadeiro filho. Você vai ver essa expressão em Tito 1:4. E essa carta, ela é muito especial porque ela faz parte do conjunto das chamadas 3 cartas ou 3 epístolas pastorais de Paulo. Junto com 1ª e 2ª Timóteo, Tito compõe esse trio de cartas ou epístolas pastorais. E essa carta em específico, se a gente olhar para Tito 1:1, vamos ver que o propósito dela é promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Esse é o propósito do que lemos aqui do capítulo 2. Paulo queria, então, em outras palavras, cumprir 3 objetivos. Pode projetar para a gente, Adriel? O primeiro deles é promover a fé autêntica, ou seja, aquela fé que somente os eleitos do Senhor têm. Segundo objetivo, ele queria firmar essa fé na verdade do Evangelho e não nas mentiras do falso ensino que estavam tomando conta da região, do mundo todo. Ao tempo que o cristianismo avançava, o falso ensino também avançava junto, tentando barrar a verdadeira doutrina. E o terceiro objetivo de Paulo era que as suas palavras resultassem numa vida transformada, ou como ele chama, vida piedosa. Então Paulo escreveu para Tito com esse objetivo. E aí eu te pergunto, irmãos, como que nós podemos alcançar esses objetivos? Como que nós podemos encontrar força e motivação para viver dessa maneira? Para ter a nossa fé vivida de uma maneira autêntica, viver uma vida que é firmada no verdadeiro evangelho e não nos falsos ensinos, nos ventos de doutrina que vêm e vão. Hoje ensinam uma coisa, daqui a pouco ensinam outra, e um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e assim os ventos de doutrina vão se espalhando por esse mundo afora, ainda mais com a internet, a favor dos falsos mestres. Então, como que nós vamos viver isso num mundo como o nosso? E a resposta está exatamente nesse texto que lemos, que é Tito 2, verso 11 ao 15. Nós vamos conseguir viver isso na graça de Deus, que nos salva, nos educa, nos transforma e nos dá esperança. Essa ação é a ação que a graça gera em nós. É salvação, instrução, transformação e esperança. 4 ações que a graça gera na minha e na sua vida. Primeira, salvação. Segunda, instrução ou educação. Terceira, transformação a partir do momento, a partir do que ela te ensinou. E 4, esperança. E quão maravilhoso é isso, irmãos? Porque isso significa que a graça se manifestou a nós, não apenas para nos salvar, não apenas para nos dar a salvação, como se isso fosse muito pouco, né? Isso já é muito, já é maravilhoso, mas não só isso. A graça não veio só nos salvar, a graça se manifestou também para nos transformar. Transformar a nossa vida, transformar nossos pensamentos, nosso comportamento. O nosso caráter é transformado a partir da graça de Deus. É a graça do Senhor que nos orienta e nos conduz a vivermos então uma vida de fé autêntica. Uma vida alicerçada na verdade do Evangelho.
e totalmente transformada para as boas obras que Ele espera ao nosso respeito. Se não for a graça do Senhor sobre a minha e a sua vida, não conseguiremos. Se não for o favor imerecido de Deus, que é a graça, não conseguiremos viver isso que a Bíblia espera que a gente viva. Então, irmãos, guarda isso no seu coração, essa frase no seu coração. A graça que nos salva é a graça que nos transforma. A graça que te alcançou para a salvação também te alcançou para a sua transformação. O objetivo da graça não é que você permaneça como você está, mas o objetivo da graça é que ela vá te transformando todos os dias um pouco mais à imagem do caráter de Cristo Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. E é a partir desse entendimento que nós vamos começar então a nossa exposição de hoje. Fato é, irmãos, que nós vivemos dias em que a graça de Deus ela está muito mal compreendida entre nós. Nós podemos ver que para algumas pessoas a graça é apenas uma espécie de perdão automático, vamos dizer assim, ou ainda uma licença para viver como quiser. Eu vou fazer da minha vida o que eu quero, eu vou viver da minha própria maneira, vou escolher aquilo que eu quero escolher e não o que Deus quer que eu escolha, vou pecar livremente e depois basta eu pedir desculpa para Deus, que fica tudo certo. Afinal, Deus é amor e a graça do Senhor está sobre nós. Para outros, a graça é apenas um conceito distante e abstrato, também não conseguem compreender o real significado do que ela representa. Ela pouco afeta a sua vida na prática, mas quando nós olhamos para as Escrituras, especialmente para esse texto de Tito 2, que lemos aqui, meus irmãos, nós vamos perceber algo muito importante, que é o que? A graça, ela não é passiva e muito menos permissiva. A graça não é licença para pecar. Agora eu tenho a graça de Deus, então eu vou pecar porque Deus me perdoa. Não, irmãos, não podemos banalizar a graça. A graça não é permissiva e ela também não é passiva. A graça de Deus é viva, é poderosa e é pedagógica. Essa graça nos educa, essa graça nos instrui, essa graça nos orienta naquilo que precisamos fazer e precisamos mudar. É isso que a graça faz em nós. Ela salva e perdoa, é verdade, mas ela também transforma. Precisa transformar. Essa é a principal ação da graça em nós, salvação e transformação. É isso que ela faz. Então ela não é apenas a porta de entrada para a vida cristã, porque pela graça sois salvos, não é isso que diz a palavra? Então ela não é só a porta de entrada, mas ela é todo o caminho por onde nós devemos andar dia após dia. A graça é o trilho sobre o qual nós não podemos sair de cima. A graça é o caminho que foi pavimentado por Jesus para que nós andássemos sobre ela, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, mas firme no caminho que a graça abriu para nós. Graça é essa que nos transforma. Então devemos viver buscando essa transformação de quem somos, deixando para trás quem éramos, para nos tornar quem Deus quer que a gente se torne. Nós devemos caminhar deixando para trás quem éramos, para nos tornarmos quem Deus quer que a gente se torne. E essa é a verdade que Paulo nos ensina ao longo desse texto, do versículo 11 ao 15. Muito curto, muito sucinto, mas muito profundo. E ele começa no versículo 11 dizendo para nós o seguinte, projeta o versículo 11 para a gente, Adriel, dizendo assim, porque a graça se manifestou trazendo salvação a todos. Você consegue perceber a profundidade disso que Paulo está nos dizendo? Quando Paulo diz que a graça se manifestou, ele está dizendo que Deus tornou visível uma parte de si mesmo para o mundo. A graça, irmãos, ela não é mais uma teoria ou um conceito teológico que mora na nossa cabeça. Não, a graça agora se tornou real para nós e por nós. E quem é a graça que Paulo está mencionando aqui? É Jesus. A graça que se manifestou é Cristo. Ele veio ao mundo, irmãos, para ser a expressão visível da graça de Deus para o homem, para a humanidade. Então, Cristo é essa manifestação visível da graça enviada ao mundo de forma real para trazer salvação a todos.
Não é uma graça teórica, mas verdadeira, salvadora e eficaz. E ela se dirige a todos os homens, não no sentido de que é uma salvação universal para todas as pessoas, porque nós já aprendemos que não são todos que vão crer, mas aqueles a quem Deus escolheu para crer. Então essa graça, ela se dirige a todos os homens, não no sentido de que todos serão salvos, mas no sentido de que a salvação é oferecida para todo tipo de pessoa. A salvação de Deus, a graça de Deus não leva em consideração raça, idade, classe social, se é argentino, se é chinês, se é muçulmano, se é paraguaio. A graça de Deus, ela é dada em favor de todo tipo de pessoa. Então, essa foi a graça que alcançou a mim e a você. Uma graça global, não universal. E ela não é mais uma ideia, a graça é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Jesus, o Cristo. Mas essa graça não para na salvação. Paulo diz que ela foi dada para a salvação, mas não para aqui. Então no versículo 12, pode projetar o 12 para nós? Paulo agora vai dizer o seguinte, olha, essa graça, ela nos educa para que renegadas, ou seja, rejeitadas a impiedade e as paixões mundanas, nós vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Essa palavra que Paulo usou aqui, que a graça nos educa, é uma palavra muito interessante, porque ela traz para a gente um sentido, não de uma educação de um professor numa sala de aula, mas o sentido original dessa palavra é uma educação feita lado a lado, uma educação próxima, uma educação zelosa, cuidadosa, como de um pai que educa seu filho. Então Paulo usa essa palavra para representar justamente isso. Deus como um bom pai que nos educa e nos ensina uma das lições mais simples da vida, irmãos, que é nós aprendermos a dizer não para o que é errado e sim para o que é certo. Essa não é uma das lições mais básicas da nossa vida? Quando você teve seu filho, eu tenho certeza que você pensou, eu vou ensinar ele o caminho do bem. Eu vou ensinar ele o que é certo e vou ensinar o que é errado. E é isso que Deus faz com nós. O texto nos diz que somos educados pela graça para dizermos então não à impiedade. Temos que dizer não para a impiedade. O que é a impiedade? É uma vida sem Deus. A impiedade é aquela vida que acha que pode viver longe do Senhor. O texto diz, olha, diga não à impiedade, rejeite a impiedade. Queira estar próximo do Senhor e também diga não para as paixões mundanas. Diga não para os desejos pecaminosos que dominam esse mundo, que são muitos, venhamos e convenhamos. É difícil, irmãos, o mundo, ele é muito atrativo para a nossa carne. Infelizmente, os prazeres do mundo são bons para a nossa carne. Se não fosse bom, ninguém pecava. Se os prazeres e o pecado fossem ruins para a carne, não tinha ninguém pecando, porque a pessoa não ia querer. Mas o maldito do pecado sacia a nossa carne, irmão. Sacia de uma maneira que às vezes é difícil a gente lutar contra. Mas o texto está dizendo, precisamos rejeitar as paixões mundanas, porque elas vão tentar nos conquistar. E o texto ainda fala, paixões mundanas, ou seja, algo que cativa o nosso coração a ponto de nós encararmos aquilo como algo muito precioso, realmente uma paixão da nossa vida. Então devemos dizer não, para que a partir desses nãos, a partir do momento da rejeição da vida sem Deus e da rejeição do pecado, nós agora possamos dizer sim. Para o quê? Para uma vida sensata, justa e piedosa. Essa vida sensata, Paulo está falando de uma vida que não desperdiça seus dias com coisas fúteis e tolas, com coisas que não vão edificar, com coisas, sabe, que não vão trazer nada de bom para você. Existem pessoas que não sabem viver uma vida sensata. Estão há anos na igreja, mas a sensatez parece que nunca fez parte do seu cotidiano. A pessoa ouve a mensagem, é ministrada, ouve falar do verdadeiro evangelho, é ensinada, mas ela continua desperdiçando seus dias com coisas tolas. Continua apaixonada pelo mundo, continua, sabe, dando mais valor ao que é da terra do que o que é do céu.
Isso é viver uma vida insensata. E Paulo diz que nós precisamos viver uma vida sensata. Também uma vida justa, ou seja, com retidão de caráter, honesta, que não pratica o mal e que também é uma vida piedosa, ou seja, uma vida totalmente devota ao Senhor. Uma vida que encontra em Deus o seu prazer, encontra em Deus o seu lugar seguro. Não encontra na bebida, não encontra na internet, não encontra nas redes sociais ou numa música qualquer, mas uma vida que encontra em Deus a satisfação da sua alma. Precisamos estar satisfeitos em Deus, irmãos, em Deus. E tudo isso, conforme Paulo diz, precisa ser vivido no presente século. Paulo não diz que isso são coisas para a eternidade, para a glória que nos espera. Paulo está dizendo que essas coisas precisam ser vividas neste presente século. Ou seja, é aqui e é agora, irmãos, que eu e você somos chamados a viver essa vida transformada no meio de um mundo hostil. O mundo é hostil para nós, porque nós não somos o caramelo da terra, como diz Charles Spurgeon, a ponto de o mundo querer nos engolir. Não, irmãos, nós somos o sal da terra. O mundo quer cuspir a gente fora. O mundo é um ambiente hostil para nós cristãos. Mas Paulo diz que nós podemos viver no meio desse mundo, tendo uma vida sensata, justa e piedosa, a partir do momento que somos transformados pela graça de Deus. A graça do Senhor é a graça que nos sustenta, em meio a uma cultura que promove exatamente o contrário da piedade. A graça de Deus se manifestou e nos alcançou para que nós sejamos diferentes. E como que nós vamos viver isso? Versículo 13, projeta para a gente o 13. Paulo diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vamos viver uma vida transformada, dizendo não para o pecado, não para o mundo, e sim para a vida de Deus, mas faremos isso aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Não podemos viver sem a expectativa da eternidade. Não podemos viver achando que o nosso fim é aqui, que a vida aqui será eterna e infinita nessa terra. Não, irmãos. Devemos viver com a esperança, a bendita esperança e da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então nós vivemos entre essas duas verdades. Vivemos entre a verdade da graça que já se manifestou em Cristo Jesus, encarnada na pessoa de Jesus, e na outra extremidade a glória que ainda vai se manifestar. A graça se manifestou, mas a glória do Senhor ainda irá se manifestar. E nós estamos nesse meio, vivendo aqui. Olhamos para trás, para Cristo, e nos firmamos naquilo que Ele fez por nós. Mas olhamos para frente, olhamos para cima e nos firmamos naquilo que Deus ainda vai fazer. E que a nossa paixão não seja o que Ele vai fazer na terra, porque a gente é muito bom de criar expectativa aqui. Que Deus vai me honrar, Deus vai me prosperar, Deus vai me dar. Se Ele quiser te prosperar, amém. Mas que a nossa grande esperança seja, como Paulo diz, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E eu duvido que Paulo estivesse falando de qualquer coisa terrena relacionada a esse mundo. Paulo está falando sobre a glória que vai se manifestar na eternidade. Precisamos desejar essa glória, ambicionar essa glória. Então a esperança cristã não é uma ilusão, mas é uma certeza. E essa certeza nos motiva a viver em santidade, aguardando com esperança a volta do nosso Senhor. Não como quem teme a condenação, porque tem gente que não quer que Jesus volte porque tem medo de ser condenado ao inferno. A pessoa tem medo, né? Se Jesus voltar agora, eu não estou bem, eu estou meio desviado, estou em pecado e aí eu vou estar condenado. Não podemos viver assim. Não como quem será condenado, mas como quem tem a certeza da salvação e anseia pelo encontro com aquele que nos amou e se entregou por nós. Essa é a nossa esperança. E nesse sentido, veja o que Paulo diz no versículo 14, Adriel, por favor. Tito 2,14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade
e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e dedicado à prática de boas obras. Que declaração maravilhosa, irmãos. Porque agora Paulo vem nos descrever como que a graça foi manifestada. Falamos que a graça é Jesus, mas como que essa graça se manifestou? De maneira forçada? De maneira involuntária? Não. Ele diz, ele deu a si mesmo por nós. Ou seja, Jesus não veio nos salvar por obrigação, irmãos. Jesus veio nos salvar por amor. Quem levou Jesus para a cruz foram os homens, mas o que levou Jesus para a cruz foi o amor. Jesus não morreu por obrigação, Jesus morreu por tanto nos amar. E agora nós precisamos responder a esse amor. Responder a esse amor, a esse sacrifício com uma vida a qual Paulo está descrevendo para nós, que rejeita o pecado, rejeita as paixões desse mundo e decide viver para Deus, de maneira sensata, justa e piedosa. Essa é a vida que Deus espera de nós. Então Jesus não foi forçado, ele deu a si mesmo, ou seja, foi um ato voluntário e com um propósito muito claro. Está lá no versículo que a gente leu. Nos libertar do pecado e nos limpar da sujeira para sermos um povo exclusivamente dele e que pratica com dedicação as boas obras. Aleluia, meu irmão. Jesus não morreu apenas para nos levar para o céu. Tira isso da sua cabeça. O propósito da salvação não é só te levar para a eternidade. Esse é o fundamento principal. Mas o propósito da salvação também foi formar para ele um povo santo e remido aqui na terra, que vive neste século, como disse Paulo, o reflexo da graça de Deus e que mostra ao mundo, a partir das suas obras, como é no céu. Então nós fomos salvos, fomos feito povo exclusivo de Deus pela graça, por Jesus. Agora que somos povo dele, temos a obrigação de mostrar ao mundo como é no céu. Porque o nosso padrão não é mais aqui. O meu e o seu padrão agora é o padrão do céu, agora é o padrão da eternidade. Então nós temos que manifestar como que é a vida de Deus. Ou você acha que o mundo vai se converter lendo uma propaganda ali de jornal? Pode ser, Deus tem seus meios, mas ele conta comigo, ele conta com você. Aquilo que carregamos é muito precioso para ficar só em nós. Nós precisamos mostrar ao mundo, irmãos, como é a vida de Deus. E o que são essas boas obras que a Bíblia diz, então, para praticarmos, né? Mostrar a partir das boas obras. Essas boas obras são ações visíveis, que vão mostrar para as pessoas a transformação que a graça de Deus fez em nós. Ações visíveis. O mundo precisa olhar para nós e ver um antes e depois. As pessoas têm que olhar para você e dizer, como você mudou, Ieda. Nossa, como você mudou, Soraya. Eu te conheci lá no passado e nunca imaginei que você seria essa pessoa maravilhosa que é hoje. É isso que o povo tem que olhar para nós, as pessoas têm que ver diferença. Elas têm que ver um antes e depois, elas têm que ver Cristo manifestado em nós através das boas obras. Então essas boas obras são atitudes que são alinhadas com o Evangelho, que manifestam a essência do que é a verdadeira vida cristã e expressam o caráter de Cristo. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. Bota os exemplos para nós, Adriel. Exemplos de boas obras. Praticar a justiça e ser justo no que fizer. É o mínimo, irmãos, que se espera de um cristão. Que ele seja justo, que ele seja honesto. Segundo item, ser honesto e rejeitar o ganho ilícito. Isso também é uma boa obra. Tem coisa que vem fácil na nossa mão. A maldade cai no nosso colo, parece, né? A oportunidade de fazer errado, de tirar a vantagem dos outros. Isso vem muito fácil para nós. Mas uma boa obra, praticar a boa obra, é você ser honesto e rejeitar isso. Irmãos, você fala para a pessoa, isso é errado, né? Eu acho que isso aí não está bem certo. Então assim, não é para mim. Eu não quero. Muito obrigado, mas eu não quero. Ou nem diz obrigado. Você nem agradece pela oportunidade de fazer o errado, mas rejeita, irmãos. Isso é praticar as boas obras. Outra boa obra, ser paciente e não xingar as pessoas. Olha aí. Outra, falar sempre a verdade e lutar contra a mentira. Eu e você, a gente tem um péssimo hábito.
A gente acha que tem mentiras que são para o bem. A gente acha que tem falas que a gente vai levar, que a gente vai fazer, que não são a pura verdade, mas a gente vai fazer para não prejudicar alguém ou para não prejudicar a nós mesmos. A gente dá uma torcida na história, uma maquiada e passa para frente não a verdade, mas uma distorção da verdade. Isso é uma mentira, irmãos. Isso é mentira. A verdade sempre vale a pena. Mesmo que eu e você saiamos prejudicados, mesmo que eu e você fomos perder alguma coisa por falar a verdade, nunca abra mão disso. Nenhuma mentira disfarçada de verdade se torna verdade. Ela sempre será mentira. Então, não podemos, não seja levado ao engano de tentar maquiar as coisas, torcer as palavras para não prejudicar. Sabe aquela mentirinha do bem? Por exemplo, a minha mãe me deu R$500, ô glória. E ela não deu para o meu irmão. Desculpa, Léo. E aí eu digo, não, mas se ele perguntar se ela me deu algum dinheiro, eu não posso falar, porque vai gerar uma ferida, vai doer, vai gerar uma situação. Eu vou dizer, não estou sabendo. Ou não, esse dinheiro, distorcendo, esse dinheiro é um dinheiro que eu tinha emprestado e agora ela me devolveu. Irmãos, mentira. Nunca negocie com a mentira. Fale sempre a verdade, custe o que custar. Sempre a verdade. A prática das boas obras te impõe isso. O evangelho te impõe isso. Não é uma opção, irmãos. É uma imposição do Senhor. Falarmos a verdade. E outro exemplo que eu coloquei ali, ajudar o próximo e praticar a bondade. Também é uma prática de boa obra. Então, fazer isso é praticar boa obra e ser diferente do mundo. E o mundo precisa olhar para nós e ver que nós não somos iguais a eles. Não dá para eles nos confundirem com o ímpio. O povo de Deus precisa ser taxado como um povo doido mesmo. A pessoa tem que olhar para a gente e dizer, cara, você é doido. Aqueles crentes são tudo maluco. Eles fazem umas coisas que não tem pé nem sentido. Onde é que já se viu? Mas irmãos, porque como diz 1 Coríntios 1,18, a mensagem da cruz é loucura para quem está perecendo. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então o mundo não vai entender as loucuras que a gente faz em nome do Senhor. Mas seja louco. O pastor Lucinho Barreto antigamente tinha isso, né? Loucos por Jesus, um movimento cristão aí da juventude que ele fazia. Seja louco, as pessoas têm que olhar para você e ver assim, cara, você é um crente da pá virada. Você não é normal. Você é um crente da pá virada. Eu vejo você orando no trabalho, eu vejo você pedindo perdão por uma situação que você nem teve culpa, eu vejo você tentando apaziguar as coisas ao invés de botar lenha na fogueira. Você é doido, cara. Aí você tem que dizer, é verdade, eu sou doido mesmo. Então, agradeça quando disserem para você que você está perdendo tempo por vir à igreja. Agradeça quando disserem para você que você é burro por não tirar vantagem dos outros no seu trabalho. Agradeça quando buzinarem para você no trânsito, atrás do seu carro, porque você não quis aproveitar o sinal amarelo e que você sabia que ia passar no vermelho. Aí o camarada atrás ficou bravo e buzinou para você. Agradeça porque você não é igual a ele, você é honesto, você vive uma vida sensata, não fura sinal, dá seta para virar. Não para o carro no meio da rua para a pessoa desembarcar. Agradeça, irmãos, por ser diferente. Nós precisamos ser diferente do mundo, porque o mundo está vendo que você não é igual a eles, e glória a Deus por isso. Porque o verdadeiro cristão foi transformado pela graça, ele não apenas evita o mal, mas ele busca sempre praticar o bem. É diferente. Você fugir do mal é uma coisa, mas você buscar sempre a prática do bem é outra. Esse cristão entende que as suas boas obras são fruto da nova identidade que nós carregamos. E qual é essa nova identidade? Ela é estampada bem grande, em letras garrafais e chamativas, escrito assim, povo exclusivo de Deus. Não somos mais o povo do mundo, não somos mais o povo de Balneário Camboriú, somos o povo de Deus. E essa identidade deve moldar o nosso comportamento. Agora, irmãos, eu e você não podemos mais nos entregar ao mundo e ao pecado porque nós já temos um dono.
Cristo nos comprou para ser propriedade exclusiva de Deus. E povo exclusivo significa que ele não divide a gente com mais ninguém. Ele não está nem um pouco afim de dividir você com o mundo, de dividir você com qualquer outra coisa que não seja ele. Ele nos fez propriedade sua, povo exclusivo seu, e não nos divide com ninguém. Somos um povo que pertence a ele, que vive para ele e que reflete o seu caráter em meio a um mundo que caminha nas trevas. Esse é quem nós somos. Somos dele. Amém? Somos dele, irmãos. E é por isso que Paulo vai encerrar esse texto no versículo 15, nos dizendo o seguinte. Projeta para a gente, Adriel. Tito 2,15. Ele vai nos dizer assim: ensine estas coisas e também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Meus irmãos, essa mensagem, que é a mensagem da graça, não a que eu estou pregando para você, a mensagem da graça, aquela que foi manifestada a nós, ela não é apenas algo bonito de se ouvir, algo que é agradável aos nossos ouvidos, como um conselho ou uma sugestão espiritual que nós podemos nos dar ao trabalho, ao luxo de escolher falar ou não falar dela. Não, irmãos, ela é uma verdade que precisa ser ensinada para as outras pessoas e passada adiante. Paulo disse, ensine essas coisas. Que coisas? Que a graça foi manifestada para a salvação, que nós agora devemos rejeitar o mundo, as paixões do mundo, rejeitar o pecado, vivermos uma vida justa, sensata, piedosa. Tudo isso nós devemos ensinar para as pessoas. Então não é uma opção, é uma convocação. Por isso que eu falei há pouco que nós carregamos algo muito precioso para ficar só com a gente. E o que nós devemos ensinar? Exatamente isso, que a graça que salva é a graça que transforma. Uma graça que nos conduz à mudança diária do nosso comportamento e do nosso caráter à semelhança do exemplo de Jesus. Porque existem muitos ensinos errados aí fora. Falamos há pouco sobre isso. E eles tratam a graça como algo banal, descartável, ou até mesmo que te aceita eternamente como você é. Ah não, eu fui salvo assim, então eu vou morrer assim. Lembra? Crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É o crente Gabriela, irmãos, ele acha que do jeito que ele foi salvo, ele vai permanecer pelo resto da vida e que Deus entende. Não, Deus me entende, é a minha fraqueza. Tem certeza que Deus te entende? Tem certeza que a graça não te convocou, não te chamou para transformação, para mudança, para renúncia? Chamou, é claro, talvez você que não ouviu. É porque essa não é a mensagem bíblica verdadeira. A graça nos salva como estamos. Sim. Ela não leva em consideração como nós estamos a partir do momento que ela nos chama. Mas dali em diante ela não nos deixa nesse estado. Não deixa, irmãos. Pelo contrário, a graça nos chama ao arrependimento, de reconhecer que somos míseros pecadores, de que precisamos de Jesus e precisamos renunciar às paixões do mundo. Essa graça, essa mensagem precisa ser pregada, como disse Paulo, com autoridade, clareza, firmeza por nós, porque é através do conhecimento dessa verdade que o povo de Deus vai ser edificado e não vai cair nos falsos ensinos. Por que existe tanto falso crente? Porque existem os falsos mestres. E por que existem os falsos mestres? Porque existe quem ouça eles. E eles estão ouvindo porque talvez o verdadeiro evangelho ainda não foi anunciado para eles. A mensagem da graça não os alcançou como te alcançou. E é nossa responsabilidade ensinar isso. Portanto, não podemos negligenciar. Receba Jesus com fé, viva o evangelho com compromisso e proclame a mensagem da graça com coragem. Pois a nós está incumbida a missão de levar essa verdade adiante. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero chamar a equipe de louvor aqui, novamente. Pode subir o Gabriel, o Léo e o Arthur, se estiver disponível também, tá? Não sei se o Arthur está no Kids hoje, mas se ele estiver disponível, pode subir. E para nós concluirmos, a graça de Deus, ela não é só o ponto de partida da vida cristã. A graça de Deus é todo o caminho. Se acharmos que a graça é só a porta de entrada, só o primeiro passo, nós não vamos estar dispostos a mudar
aquilo que Deus quer que a gente mude a seguir. Então a graça, ela é um primeiro passo, mas ela é também o segundo, é o terceiro, é o quarto, ela é o caminho todo. Não podemos sair de cima, debaixo dessa graça. Ela nos encontrou quando ainda estávamos mortos, nos perdoou, nos deu uma nova vida e agora caminha conosco. Fazendo o quê? Nos educando. Como disse Paulo, a graça nos educa, nos instrui, nos ensina aquilo que precisamos para viver longe das paixões desse mundo, que são tão cativantes para a nossa alma, para que a imagem de Cristo possa ser formada em nós. E um dia, essa mesma graça que nos salvou, nos educou e nos transformou, também vai nos levar para a glória. Por isso a nossa esperança. Precisamos viver com a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça que te salvou vai te levar para a glória, meu irmão. E esse caminho não vai ser fácil. Você vai encontrar muitas pedras no meio dele. Mas que você nunca use dessas pedras como uma desculpa para, se cair, ficar no chão. Se você tropeçar em uma dessas pedras no meio do caminho, se levante. Peça perdão, siga adiante. A graça também te perdoa, a graça também te ajuda. A graça não é só imposição, mas a graça também é acolhimento. E até o dia em que essa graça nos levar para a glória, nós devemos viver como um povo que foi salvo por Ele, que está sendo transformado por Ele e que aguarda com alegria, na bendita esperança, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que o Senhor nos ajude a mim, ajude a você, a vivermos, a sermos esse povo, demonstrando que a ação da graça em nós, aquilo que a graça fez em nós, finalmente deu os frutos que Deus esperava que ela desse. Quando Ele te salvou, quando a graça te alcançou, começou um processo de transformação. E esse processo de transformação precisa terminar em bons frutos, boas obras. Então que o Senhor nos ajude a vivermos dessa maneira, para que os frutos da graça sejam sempre presentes e vistos na nossa vida. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante.